as coisas para o outro lado. Mas pronto, está bem. Francisco, eu estava a levar isto para saber se a vitalidade da população portuguesa, o número os números que temos que atingir para nos mantermos uma população jovem, se tinha a ver com isto dos rins também. Essas coisas estão ligadas, não estão? Tem sim, senhor, Júlia. Tem estudado a matéria em casa, Júlia. Anda a estudar isto em casa. Sempre que posso. Está a preparar bem os programas. É assim, um dos aspectos que eu não mencionei é que os rins estão intimamente ligados com a função reprodutora e com a função sexual. É assim, mesmo de um ponto de vista embriológico, os órgãos reprodutores são criados a partir do tecido dos rins no embrião. Ou seja, num bebé que não é bebé ainda, num feto, formam-se primeiro os rins e a partir do tecido dos rins criam-se os ovários, no caso das senhoras, e os testículos, no caso dos homens. Portanto, há uma ligação estreita entre os rins e os órgãos reprodutores. E em medicina oriental, tratam-se estes órgãos em conjunto. Quando há uma debilidade nos órgãos reprodutores, seja ela qual for, considera-se que há qualquer coisa que não está bem, diz com a energia dos rins, com os rins em si. Por isso há realmente uma ligação direta entre a função reprodutora e a capacidade, ou a função renal, se assim quisermos pôr. Direta, neste caso, literalmente direta. O tecido de formação é o mesmo embriologicamente. Muito bem. Em relação aos desenvolvimentos de hoje, então como é que a alimentação pode contribuir para bons rins? É assim, o que vamos falar em relação aos rins, neste caso é cálculos renais. Há muitos outros problemas de rins, neste caso eu vou falar sobre cálculos renais. Portanto, eu já disse que cálculos renais afetam um número muito grande de pessoas, mais homens do que mulheres, apesar disso estar de alguma forma a mudar. Eu penso que uma das causas seja também a causa alimentar. Enquanto antes havia uma diferença bastante grande entre a forma como os homens e as mulheres comiam, essa diferença é cada vez mais batida nos dias de hoje. E os cálculos renais são, de alguma forma, em grande parte, criados pela alimentação. Os sintomas mais comuns de um cálculo renal, para já, são quando se tem uma cólica, que de certeza algumas pessoas aí em casa já tiveram, que é horrível. Há dores excruciantes na zona dos rins que se transmitem para o lado. À medida que o processo avança, pode afetar a zona da virilha. Em alguns casos pode vir febre, a pessoa não é capaz de estar quieta e é uma dor tremenda. À medida que a pedra que está alojada nos rins desce pelos ureteres em relação à bexiga. Os ureteres são uns canais muito, muito pequeninos e há pedras que são extremamente grandes, podem ser do tamanho de uma ervilha ou maior. Há pedras que são extremamente pontiagudas, que têm um aspecto horrível, que à medida que vão descendo no ureter, magoam e doem assustadoramente. Eu já vi algumas pessoas com cálculos renais e é assustador. No entanto, há muitas pessoas com cálculos muito mais pequenos que eliminam naturalmente os cálculos sem sequer dar por ela. E que, em alguns casos, quando de uma ecografia ou de uma radiografia, o médico diz-lhes que têm um cálculo renal, ou 2 cálculos renais, ou 3 cálculos renais, há pessoas que têm 5, 6, depende. É assim, por isso, a maioria das pessoas não sabe que tem cálculos renais até ter uma cólica. Em medicina macrobiótica, em formas de medicina natural e outras formas de medicina natural, desculpem, há uma forma de diagnosticar os cálculos renais relativamente precisa. Eu diria, no caso dos homens, o grau de precisão é muito elevado, que é observar o branco do olho, a esclerótica, portanto, a parte branca do olho, e quando na zona inferior da parte branca do olho há pontos negros, e é preciso alguma prática, se bem que estes pontos sejam visíveis, quando nessa zona há pontos negros, isso mostra quase sempre cálculos renais. Se forem no olho direito, mostra no rim direito, se forem no olho esquerdo, mostra no rim esquerdo. No caso das senhoras, esse problema pode significar cálculos renais ou um quisto nos ovários, portanto, não se consegue ter a certeza a não ser utilizando outros métodos de diagnóstico. Isto é um método diagnóstico bastante simples, pouco falível e que pode mostrar a presença de um cálculo e, numa situação dessas, deve-se fazer os possíveis para o dissolver naturalmente. Francisco, está tudo cheio de vontade de ir investigar os olhos uns dos outros. Estamos aqui cheios de vontade de lançar a mão. É preciso alguma prática. Okay? É assim, há uns pontos que se vêem... E o João Braga já está a despedir. Para ser visto. Não, mas tem que fazer isto. Tem que fazer... Como é que é? Isso, é imenso. Para poder ver a esclerótica. Oh, Francisco, ainda se fica-se mal, pois é com a examinação, não? Não, isto não custa. Só baixar a pálpebra. Já passamos. Eu já vejo. Para o Vítor Pereira. O método médico é através de uma ecografia ou de uma radiografia e é muito pouco falível também. Geralmente os cálculos aparecem bem desenhados. Agora, assim, há vários tipos de cálculos, mas a maioria dos cálculos são à base de cálcio, ou fosfato de cálcio, ou o mais comum é oxalato de cálcio. Okay?
e esse cálcio precipita-se nos rins, ou seja, a urina faz com que esse cálcio se precipite nos rins, ele depois coagula e tem um cálculo. Portanto, a alimentação está intimamente ligada com a produção destes cálculos. E como será fácil de adivinhar, uma alimentação com muito cálcio tende a produzir muito mais cálculos. Portanto, uma das causas principais de cálculos renais, na minha opinião, é o consumo de laticínios, particularmente um tipo de laticínio específico, que é queijo. O queijo é particularmente bom para criar cálculos renais, em especial quando se combina o queijo com, por exemplo, citrinos. Assim, uma boa combinação para criar um cálculo renal é muito queijo, muito sumo de laranja. Ora, devo já ter vários eu. Assim, Já está tudo aqui a mexer-se imenso, continua, Francisco. O mexer-se imenso é um dos sintomas de uma cólica, por isso, cuidado. Porque a vitamina C, de alguma forma, faz com que o cálcio calcifique ainda mais. Okay? Assim, mesmo de um ponto de vista clínico, okay? Há realmente médicos que não ligam muito ao aspecto alimentar, mas há muitos urologistas que ligam ao aspecto alimentar, e se tiverem um cálculo renal, lhes vão dar uma lista de alimentos proibidos, dos quais constam citrinos, dos quais constam queijo, laticínios em geral, para além de uma lista relativamente longa. Alimentos que produzem ácido úrico no organismo tendem a provocar mais cálculos. Alimentos que produzem ácido úrico significa proteína, particularmente proteína animal, que inclui o queijo, mas inclui também a carne, os ovos, o leite. Todo o tipo de proteína animal produz muito mais ácido úrico e muito mais ureia, que tem tendência a formar, que pode criar cálculos renais. Portanto, a alimentação moderna é a causa principal destes cálculos. Alimentos que não são muito bons também são, por exemplo, tomates, e os tomates, no que toca à criação de cálculos, são um alimento importante, que o ácido do tomate tende a calcificar ainda mais a pedra, e gelados, chocolates... Oh, Francisco, sinceramente... Será vi? Há como os valentinos... Estou quase a desmaiar. Está quase a desmaiar, diz ele. Está com uma cólica virtual. É cólica virtual, diz o João. Não, é porque nós, por exemplo, o sumo de laranja é essencial. Nós todos os dias, qualquer um de nós, bebemos sumo de laranja e sandes de queijo. Nós, quando vamos de viagem, paramos numa bomba para comer algo e é sempre sandes de queijo e sumo de laranja Francisco natural. Frator está assim, horrorizado Valentinos. com essa dieta. Valentinos são os bons candidatos, ok? São os bons candidatos aos cálculos, isto com toda a franqueza. E tenham cuidado. Okay? Sabem, a partir dos 40, estes órgãos costumam ficar mais fracos. E esse tipo de alimentação é um tipo de alimentação Então, se pararmos agora, ainda vamos bom tempo. Ou então Não, mudar o nome para cólica banda. Sim, banda cólica crónica. Cólica crónica. Então, a partir de agora, acabou sandes de queijo. Já lá vamos. É assim, vocês é que sabem, ok? Isto é apenas uma sugestão, mas realmente uma combinação desse tipo é um tipo de combinação que, na minha opinião, e na minha experiência, e na minha observação, me diz que é uma boa causa de cálculos renais. É gordura, em geral, gordura pesada, com alimentos frios. Não precisa de ser sumo de laranja, mas os citrinos aí contribuem bastante. Agora, por exemplo, mesmo muito sumo de maçã poderá fazer o mesmo. É como que a gordura precipita com o frio, solidifica e provoca um cálculo, uma pedra. Portanto, essa combinação não é muito boa. E a razão pela qual há muito mais cálculos renais agora do que havia é porque a alimentação da maioria das pessoas é uma alimentação manifestamente má e com uma quantidade incrível de gordura e de produtos químicos e tudo isso que temos falado aqui. Agora, o que se deve fazer é assim, ponto número 1, como eu digo sempre, alterar a alimentação é essencial. De um ponto de vista preventivo, é o melhor que se pode fazer. Evitar este tipo de alimentos que eu menciono, os alimentos que eu tenho mencionado noutros programas, e que não vou repetir aqui, e comer todos os dias cereais, comer todos os dias vegetais, dar preferência a peixe em vez de carne, por exemplo, comer feijões, sementes, derivados das leguminosas. Todos esses alimentos ajudam a que não se criem cálculos. Okay? E depois há alimentos que ajudam a dissolver os cálculos. Okay? Um alimento que ajuda bastante a dissolver os cálculos renais é rábano, ou rabanete, ou nabo. Okay? Que, por qualquer razão, muitas pessoas não gostam. E há uma preparação. Estes alimentos só por si ajudam a dissolver o cálculo. Há uma preparação específica que pode ajudar a dissolver alguns cálculos relativamente depressa. Eu devo dizer também que há cálculos renais que são extraordinariamente difíceis de dissolver e que necessitam de intervenção cirúrgica para desaparecerem. Okay? Portanto, noutros casos, através da alimentação e tratamentos externos, conseguem dissolver os cálculos. Portanto, uma preparação simples para o fazer é nabo, ou rabanete, ou rábano, que são ralados,
fervidos durante 3 a 4 minutos e adicionando-se depois um pouco de sal ou, por exemplo, umas gotas de molho de soja. Aí está, é esse preparado que hoje vem aí? Este preparado aqui, que tem este aspecto branco, neste caso é nabo e não rábano ou rabanete, que é simplesmente ralado, levemente fervido durante 3, 4 minutos, pode ser um pouquinho mais se desejarem, temperar com um pouco de sal, temperar com ou um pouco de sal ou um pouco de molho de soja, e se houver cálculos nos rins, utilizar isto 3 vezes, 4 vezes por semana, após uma crise, mesmo todos os dias, se quiserem. Francisco, mas há aqui uma coisa que me suscita uma pergunta, que é, a maioria das pessoas, como o Francisco disse, não sabem que têm os cálculos renais, não é? Portanto, só descobrem depois de terem a primeira crise, não é? Ou depois de terem feito o exame médico que acusam sim. um cálculo. Portanto, Nem sempre é com uma crise. Portanto, a prevenção, nesse caso, já não será possível, não é? Isso ajuda a... Isto ajuda a dissolver, porque alimentos como, por exemplo, nabo, rabanete, rábano, de alguma forma, por exemplo, os cogumelos que eu mostrei para problemas da próstata, shiitake, esse tipo de alimentos tem a particularidade de ajudar a dissolver gordura no organismo. E não apenas gordura externa, isso falaremos no outro programa, mas, acima de tudo, gordura acumulada no interior. E alimentos deste tipo têm a particularidade de dissolver, por exemplo, quistos, pedras, tumores, em alguns casos, têm a capacidade de dissolver esse tipo de matéria. Portanto, em situações que não apenas um cálculo renal, por exemplo, o nabo, o rábano ou o rabanete são um alimento excelente que pode ser utilizado diariamente. Francisco, cozinhado, em alguns casos cru. Neste caso, levemente cozinhado é preferível. Eu peço desculpa de interromper, mas a mesa está aqui um bocadinho mal comportada. O João e os Valentinos estão aí a sussurrarem-se. O que é que estão a dizer? Posso saber? Estamos aqui. A tocar impressões sobre a alimentação. De facto, o rábano hoje em dia está cada vez mais expandido e o rabanete também. Não, por isso nós estamos a dar um maior incentivo ao rábano. Exatamente, o Francisco tem aqui... Nós aqui incentivamos seriamente a agricultura. A lavoura é uma... Que, por sinal, no nosso país está pela hora da morte, o que não é nada bom, desculpem, para a saúde do país. Isto não é nenhuma posição, é uma posição política, mas não afeta a nenhum partido. Agora, por posição política, qualquer dia o rábano tem a maioria absoluta. Exatamente. Por este andar... Bem, é assim, se os polacos têm o partido dos bebedores de cerveja, nós também podemos fazer o partido dos comedores de rábano. Porque não? Ora, quem sabe se não surgiu hoje aqui uma grande ideia. Mas eu agora quero ir aqui aos hábitos alimentares dos Valentinos. Já percebemos que em matéria de turnés e de deslocação comem, enfim, precariamente, não é? Portanto, com os sándwiches. O seu prato favorito? É o normal, o português, é o bitoque. Com o ovo e com as batatas fritas. É o que me dá mais prazer. É o bitoque. É o que me dá mais prazer. Eu gosto muito de comida oriental. Japonesa, sushi, gosto de comida chinesa. João? Eu mais para a comida ocidental, cozida à portuguesa. Cozida à portuguesa. Eu estava a ver uma feijoada a vir aí. Com um bocadinho de rábano também, não. Pronto. Não faz mal a ninguém. Pelo contrário. Só fazer bem. Eu vou mais para a lasanha. Lasanha. Se alguém fala aqui... Lasanha é quase fast food, não é? Não é, Francisco? Lasanha, tradicionalmente, não é fast food. Lasanha faz parte verdadeira é boa, não é? Da alimentação tradicional italiana. Eu como de tudo. Eu gosto muito da comida brasileira, comida portuguesa. Também gosto muito de comida chinesa. Mas não me deu um prato. E ali o... Eu gosto muito de um prato típico português. Bacalhau assado na brasa, com o famoso azeite de alho. Fabuloso. Fabuloso. Francisco, aqui podíamos fazer quase que uma espécie de auscultação à resistência dos portugueses e aos nossos hábitos. Eu estou aqui a ironizar e a brincar, mas obviamente que a revolução alimentar que o Francisco vai tentando aqui passar-nos essas táticas novas para melhorar a saúde, tem esta resistência com a nossa tradição gastronómica, não é? É difícil. E não é assim, para já. Em todas as culturas há pratos que são saudáveis. Eu pessoalmente posso dizer, eu gosto de comida japonesa, gosto de comida italiana, gosto de comida chinesa, gosto de comida vietnamita, gosto de comida espanhola, comida portuguesa. Em todas as... Para não estar aqui agora a dizer os nomes dos países todos do mundo. É assim, em todas as culturas, sem exceção, há pratos específicos. É assim, eu viajei já mais ou menos por todo o mundo e algo que me dá verdadeiro prazer é quando chego a um país saber o que é que neste país se come e o que é que neste país se comia. E poder ir a um restaurante local e escolher o que eles comem. Na Polónia tem uma sopa de carpa, uma sopa
desculpem, de beterraba fantástica, com carpa depois acompanhada com massa. E em todos os países há pratos que são bons e que são saudáveis, sem ser desculpem, o lixo da comida moderna. Okay? Portanto, eu, neste caso, é assim, aquilo com que eu não concordo muito é com a cultura dos alimentos modernos, que não são propriamente alimentos e afetam, francamente, a saúde. Em todos os países há pratos que são saudáveis. Um bacalhau português não é nada de... Pronto, um voto para o bacalhau português. Assim, ou dois, no meu E o caso... cozido à portuguesa, que já temos aqui dois adeptos. O cozido à portuguesa, de um ponto de vista de saúde, aí acho que já não é assim tão bom, não. João, cálculos renais. Por acaso já me disseram exatamente o contrário, está a ver? Disseram-me que o cozido à portuguesa que é tudo cozido, desde que as matérias-primas sejam boas, que não há nada mais saudável. É assim, no que toca à alimentação ou no que toca a qualquer outra área do conhecimento, para cada teoria que existe sempre uma teoria oposta. É claro. Sempre. Assim, isso é algo que aí em casa devem ter a noção, é que sempre que existe uma teoria oposta. E, na minha opinião, o que nós devemos fazer é ou escutar o nosso bom senso e para além disso, ter a flexibilidade e ter a abertura de espírito suficiente para não termos a arrogância, que eu concordo com o João Braga, é realmente o problema número 1 da humanidade e a causa de todos os problemas que existem. Não temos a arrogância de pensarmos que somos os únicos que estão certos e ter a abertura para experimentar algo diferente e sentir ou não os resultados. Isso acho que é a única chance que nós temos na vida, é não ter essa arrogância e de sermos abertos a aspectos da vida que não nos são... Francisco, agora com diários. essa chamada... Agora, em relação aos rins, Mas João Braga, eu gostei imenso da frase que disse sobre a arrogância, a palavra. Mas diga-me só uma coisa, faz mal aos rins ou faz bem alguma coisa? Porque eu isso que realmente também já estive nesses países e eu não consegui comer. Por exemplo, cobras e cães. Eu cobras e cães também não consigo comer. Mas há uns países no Oriente, no Extremo Oriente, que é um pitel grande para eles, não é? Extremamente dispendioso. E o tal cozido à portuguesa, eu faço isto, um cozido à portuguesa, como todos nós sabemos, é uma festa, não é um modo de vida, um modo de vida culinário. Mas é uma festa, é uma coisa só de tempos a tempos, que eu sei que aquilo, enfim, uma pessoa Uma vez por semana, no mínimo. Sim, se não puder Uma ser, festa uma vez por semana. E o cozido à portuguesa, tradicionalmente, era uma festa. Pois, exatamente. Tradicionalmente no nosso país, esses alimentos comiam-se em situações esse festivas. E neste momento fazem parte da alimentação diária. E isso faz uma diferença extraordinária na saúde. Claro. Bom, em relação, acho que temos que voltar um bocadinho aos cálculos renais. temos que terminar. Mas tenho que terminar primeiro. Eu, num programa há 2 ou 3 meses atrás, mencionei um tratamento que se chama compressas de gengibre, aplicações de toalhas mergulhadas em água quente com gengibre que se podem aplicar nos rins. Isso é excelente para aplicar durante uma cólica renal. É também bastante bom para ajudar a dissolver as cólicas renais. Portanto, em geral, com uma abordagem deste tipo, é possível preveni-las e, em alguns casos, é possível dissolver os cálculos. Francisco, vamos já passar a uma antecipação do que será a nossa próxima conversa? Na nossa próxima conversa, vamos continuar a falar sobre a saúde da casa e uma área específica da saúde da casa que tem a ver com a decoração de interiores chinesa que se chama Feng Shui ou Feng Shui. Muito bem, fica então combinado. Agradeço ao Francisco.